Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E alguns dias atrás, mais ou menos uma semana, eu fiz uma pesquisa aqui na aba Comunidade perguntando qual tema vocês queriam ver aqui no canal. E essa pesquisa foi entre Firebase e MongoDB SQL, né, banco de dados ou PWA. E a grande maioria votou no Firebase, então a gente está começando aqui uma série sobre Firebase. E sim, é uma série porque não dá para falar sobre Firebase num vídeo só. Muita gente não conhece muito bem o Firebase e eu acho que é por isso que a gente precisa fazer esse vídeo aqui de introdução. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é o Firebase, quando que ele pode ser usado e nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo em cada uma das coisas que o Firebase pode proporcionar. Inclusive a gente vai ver código nessa série, tá? E essa série é um oferecimento do meu próprio curso de desenvolvimento web Programador BR, onde a gente vê Firebase lá. Nesse momento já está disponível as primeiras aulas sobre Firebase, mas ainda tem várias outras aulas para entrar lá. Além disso, o curso também conta com HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Firebase, além de Node e React, tá? Como bônus a gente vê também Electron, que é uma ferramenta para a gente conseguir transformar tudo aquilo que a gente desenvolveu inicialmente para web em um sistema desktop. Então é uma ferramenta bem legal, a gente vai ver como bônus lá no curso também, tá? Se você quiser saber mais sobre esse curso, dá uma olhada aqui, link na descrição. E agora vamos pro vídeo de fato. Então, antes de mais nada, a gente precisa falar sobre o que é esse bendito Firebase que a gente tanto ouve falar, mas não sabe ali exatamente o que ele é. Muita gente acha que o Firebase ele é um banco de dados para a gente utilizar como um banco de dados, mas ele é muito mais do que isso. O Firebase ele é um conjunto de serviços, tá? Que ele está sob o guarda-chuva do Google Cloud. O Google Cloud é um conjunto ainda maior de serviços do Google, que permite você armazenar arquivos, processar dados, ter um servidor rodando ali sem ter que se preocupar com a infraestrutura. Então ele te permite várias coisas e o Firebase, dentro dessa estrutura do Google Cloud, também te permite algumas coisas aí, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Se você começar a pesquisar sobre Firebase e Google Cloud, você vai ver que eles têm muitas coisas em comum. Na verdade, muitas coisas que parecem estar repetidas. E realmente tem coisas que você pode escolher fazer ou no Firebase ou no Google Cloud e vai quase que funcionar da mesma maneira. A diferença é que o Firebase ele foi inicialmente pensado para o mundo mobile. Ele foi criado para ser um back-end as service, ou seja, um serviço de back-end para desenvolvedores de aplicações mobile. E o que isso quer dizer? Bem, quer dizer que inicialmente a ideia era, se você tem o conhecimento para criar aplicações mobile, não necessariamente você tem o conhecimento para criar o back-end dessas aplicações. Então uma equipe de desenvolvedores foi lá e criou o Firebase, que nada mais é do que um back-end meio genérico que serve para vários tipos de aplicações, e você, através do front-end, através de um SDK que eles criaram e você pode utilizar no teu front-end, tanto para iOS quanto para Android, você era capaz de gerenciar um back-end, gravar dados, ler dados, modificar dados, etc. Então você poderia ter um back-end rodando sem ter que se preocupar com toda a infraestrutura de um servidor. Ou seja, você não precisaria ter esse conhecimento para fazer a manutenção do servidor, ou mesmo para criar a sua aplicação back-end, você utilizaria então aquele back-end ali do Firebase. Um tempo depois, a Google comprou o Firebase e integrou com o seu sistema. Então o Firebase hoje ele roda em cima dos serviços do Google Cloud, que são serviços mais robustos, e ele cresceu bastante também aí. E hoje, além de você poder armazenar e gerenciar dados, você pode fazer muito mais coisa com o Firebase. Você pode armazenar arquivos com Cloud Storage, que é um outro serviço dentro do Firebase. Você pode armazenar as suas páginas web com o próprio hosting do Firebase. Você pode gerenciar a autenticação dos seus usuários com Authentication do Firebase. Você pode, inclusive, rodar um código em JavaScript, Node, utilizando o Cloud Functions, que também é uma função do Firebase. E tem também o nosso Cloud Firestore, que é onde a gente armazena os dados, tá? E algumas perguntas que surgem quando a gente está começando a estudar sobre o Firebase é exatamente a parte de banco de dados, porque o Firebase ele tem dois serviços de banco de dados. Um é esse que eu falei, que é o Firestore, e o outro é o Real Time Database, tá? O banco de dados em tempo real. No início, o Firebase ele só tinha esse Real Time Database. Hoje, ele tem as duas opções. O que acontece? O Real Time Database ele é um banco de dados um pouco mais desorganizado. Eles são objetos JavaScript que você joga lá, pode armazenar e pode recuperar.
A grande aplicação disso é que você consegue, em vários devices, ter acesso ali aos mesmos dados em tempo real. Então ele é muito útil para alguns tipos de aplicação que você precisa compartilhar entre vários usuários os mesmos dados. Só que, conforme isso vai escalando, conforme você vai ganhando ali muitos usuários e você precisa lidar com isso, fica um pouco mais chatinho, um pouco mais difícil de lidar. Para isso, eles criaram o Firestore. O Firestore ele já é muito mais semelhante com o MongoDB ou com banco de dados no SQL, no SQL. Por quê? Porque ele já tem essa diferenciação do que é um documento e de que é uma coleção de documentos. Então ele já funciona bem na estrutura do NoSQL mesmo. Então se você vai criar uma aplicação hoje que precisa de dados, normalmente você vai criar com Firestore, a não ser que seja algo muito específico, aí você vai usar o Real-Time Database. Mas hoje o Firestore é um pouco mais robusto, né? A evolução, digamos assim, desse Real-Time Database, tá? Isso leva a gente para a segunda dúvida muito comum. Se você começar a pesquisar sobre Firebase, principalmente sobre Firestore, você vai ver que o Google Cloud ele também tem o Firestore. Então quer dizer que o Google Cloud, que é o pai, digamos assim, tem o Firestore e o Firebase também tem o Firestore. E aí, se eu vou criar hoje uma aplicação, eu utilizo o Firebase ou eu utilizo o Google Cloud? Bem, lembra que inicialmente eu falei que o Firebase ele foi criado para o desenvolvimento mobile? Pois é, ele evoluiu bastante, hoje ele é utilizado tanto para web quanto para mobile de uma maneira igual assim. A grande diferença que vai estar aí entre esses dois serviços, do Google Cloud e do Firebase, vão ser as APIs. Enquanto as APIs do Google Cloud Firestore do Google Cloud vão ser para você utilizar no back-end, então você vai utilizar mais em serviços de empresas, etc. As APIs do Firebase vão permitir que você acesse esses dados através do front-end. Então você consegue, sendo um desenvolvedor front-end, criar aplicações complexas, criar verdadeiros sistemas utilizando o Firebase. Já com o Google Cloud você teria que ter um back-end ali, você teria que desenvolver para o back-end. Então a grande diferença vai estar nessas APIs, mas a maneira de armazenar os dados, a maneira de utilizar o Firestore, tanto no Google Cloud quanto no Firebase, são bem semelhantes, tá? Pode ser também que tenha alguma diferença de preço aí, mas aí eu indico pesquisar na hora que você está cogitando utilizar um dos dois, tá? Mas, de modo geral, a API é a diferença. Se você quiser utilizar o Firestore no front-end, vai de Firebase. Se você não quiser, talvez o Google Cloud possa ser uma opção aí para você. Outra diferença que vai ter são nos painéis desses dois serviços. O Firebase e o Google Cloud vão ter painéis um pouco diferentes. Normalmente o Google Cloud vai ter mais informação, mas o Firebase vai ser mais amigável, tá? Então, principalmente para quem está iniciando aí, o Firebase é uma opção melhor. E é claro que não para por aí, tá? O Firebase tem alguns outros serviços que eu ainda não falei nesse vídeo, como um kit de desenvolvimento para Machine Learning, tá? Você pode desenvolver para Machine Learning utilizando a estrutura do Google através do Firebase, então isso é bem legal também. E tem vários outros serviços que são de suporte à sua aplicação, como você poder ter ali todos os analytics do seu aplicativo, por exemplo, você saber quanto tempo o usuário está utilizando o teu aplicativo, quantas vezes ele volta no aplicativo, se houve venda, quanto de venda você tem, você vai poder ver tudo isso através de um painel do Firebase por conta dos analytics que você pode instalar na sua aplicação. Isso é muito legal, na verdade isso é primordial para quem quer criar uma aplicação. Você tem também monitoramento de performance, tem também, por exemplo, o Crashlytics, que você pode identificar ali o que está causando crash na sua aplicação e aí você pode dar prioridade para resolver os bugs ali. Isso também é bem interessante para quem quer viver desenvolvimento. E tem também o Test Lab para você testar aplicações em devices que estão lá no Google, né? Devices remotos, você pode testar para ver se a tua aplicação está funcionando em aparelhos diferentes. Além disso, o Firebase também te ajuda a colocar na sua aplicação várias coisas que permitem que você cresça ela, tá? Como, por exemplo, Push Notification, você coloca bem fácil através do Firebase. Você também pode colocar o AdMob na sua aplicação e assim você pode ter uma receita através dos seus aplicativos. O Firebase também te permite fazer isso de uma maneira bem fácil. Tem o Remote Config. Com o Remote Config ou configuração remota, né, você consegue definir como se fosse um JSON, como se fosse assim um par, né, chave e valor, e com essas chaves e valores, através da sua aplicação ali, você vai definir alguma configuração para todos os usuários.
Então você consegue fazer esse tipo de coisa. Isso permite que você modifique o comportamento do seu aplicativo sem ter que fazer nenhuma atualização nele. Você simplesmente atualiza esse remote config lá no Firebase e pronto, todas as suas aplicações vão poder mudar de comportamento. Claro que isso tem que ser previsto e você tem que ter programado isso na sua aplicação, né? Se aquela chave tiver com tal valor, você vai fazer tal coisa, se tiver com outro, faz outra coisa, mas você pode setar isso através do remote config e modificar o comportamento para todos os usuários. Isso é incrível. Tem também, por exemplo, Dynamic Links, e ele permite que, através de um link que vá para o seu aplicativo, se o teu usuário já tiver o aplicativo instalado, você vai conseguir abrir ele em determinada parte do aplicativo. Então, por exemplo, se o seu aplicativo tem uma venda de alguma coisa dentro dele, ou uma venda de vários produtos, por exemplo, você poderia botar um link que, ao ser clicado, vai abrir o seu aplicativo já na página de venda de um produto específico, tá? Normalmente, quando a gente tem um aplicativo e tem um link para ele, ele até abre o aplicativo, mas abre no estado inicial, no estado principal. Então, com o Dynamic Link você consegue fazer com que você abra o teu aplicativo no estado que você quiser, e isso também é incrível para quem tem um negócio. Então, vamos resumir aqui tudo que a gente falou até aqui. O Firebase, ele é um back-end service, tá? Mas ele tem vários serviços lá dentro. O principal deles é o armazenamento de dados através do Firestore. Então, se você tem uma aplicação que você quer armazenar, ler dados, etc., sem ter que se preocupar em gerenciar um back-end complexo, principalmente se você é desenvolvedor front-end, então isso, é perfeito, aí o Firebase é uma ótima opção. Qual que é a pegadinha aí? É que talvez para a sua aplicação ele tenha um custo maior do que se você tivesse lá uma aplicação feita com Node que acessasse um MongoDB. Então você vai ter que verificar isso aí. Porém, você não pode se esquecer que quando você faz isso, você abre mão de ter um desenvolvedor extra, que custaria caro também. Então, às vezes, pagar um pouco por essa plataforma faz sentido porque você vai economizar em outras partes do teu projeto, além de tornar mais rápido o desenvolvimento, porque já tem um monte de coisa pronta e você vai basicamente utilizar. Além do Firestore, que é o carro-chefe, a gente também pode ter o Google Cloud Functions, quando a gente não quer fazer um acesso direto ao banco de dados e a gente quer utilizar o próprio Firebase como se fosse um back-end. Se a gente precisar processar alguma coisa antes de fazer uma leitura ou uma gravação no banco de dados, o Google Cloud Functions ele é muito interessante. E qual que é a grande vantagem do Google Cloud Functions? É que você não tem que se preocupar em como isso vai escalar. O que isso quer dizer? Imagina que você tem uma aplicação que vende tickets, vende entradas para show. E amanhã vai ter um show de um artista internacional super famoso. E aí hoje, um monte de gente vai vir para tentar comprar o bilhete para o show de amanhã. Só que se você tiver uma aplicação normal, com Node, etc., se você tiver criado o seu back-end, você vai ser o responsável por garantir que essa aplicação ela não vai quebrar por conta do número tão grande de acessos. Quando você utiliza o Google Cloud Functions, você não precisa se preocupar com isso, quem se preocupa com isso é o Google, então ele vai garantir que a sua aplicação não quebre e ela seja escalável e consiga fazer com que todo mundo acesse aquele produto ali. Claro que isso tem um custo, tá? Só que, dependendo do seu projeto, isso vai fazer muito sentido para você garantir que você não vai perder vendas ou perder acessos. Temos também o Authentication para a gente conseguir saber qual usuário está tentando acessar qual dado, né? Ou seja, fazer de fato um login, um sistema de login completo. Utilizando o Firebase é muito fácil, então isso também economiza muito tempo e garante mais segurança na sua aplicação. O Cloud Storage vai permitir que você consiga armazenar arquivos e imagens lá. Isso, por exemplo, permitiria que você fizesse um clone do Instagram, por exemplo. Você poderia subir as imagens para o Google Cloud Storage, né, como um arquivo ali, poderia armazenar os dados referentes a esse post lá no Firestore e relacionar então esses dois serviços do Firebase. Você teria aí uma aplicação que seria um clone, uma cópia do Instagram. Bem legal, bem fácil de fazer também. Talvez a gente faça aqui no canal ou lá no curso. Não sei. Então esses são alguns serviços do Firebase, não sei se a gente conseguiu falar de todos eles aqui, mas com certeza falamos dos mais importantes. E lembrando que se você quiser saber mais sobre o Firebase, ou na verdade se você estiver começando na área de desenvolvimento web e quiser saber mais a fundo, né, quiser aprender com material preparado para quem está iniciando, dá uma olhada lá no meu curso de desenvolvimento web Programador BR, o link tá aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo a gente já vai começar a ver código, então eu preciso saber de você. O que você quer ver sobre o Firebase? Deixa aqui nos comentários, tá? Pode ser Cloud Storage, pode ser Firestore,
O que você quer ver? Deixa nos comentários e aí eu vou avaliando para ver como que a gente vai seguir essa série daqui, tá? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Clica também no likezinho, porque isso ajuda muito o canal. E distribui para outras pessoas aí. Compartilha esse vídeo se você achou interessante, porque isso ajuda o canal a crescer, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!